Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje estamos aqui para fazer mais um vídeo sem enrolação e hoje a gente vai falar sobre Neoenergia, código NEOE3. Começaram a surgir muitas perguntas depois que a Neoenergia subiu mais de 20% esse mês. Então a gente vai falar muito sobre ela, mas antes disso é muito importante que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, comente lá embaixo o que você gosta, o que você não gosta da Neo Energia e depois da vinheta a gente já começa. Oi pessoal, antes da gente começar, aquele recado rápido para vocês é o seguinte, claro que eu acho que vocês gostam aqui desse vídeo sem enrolação, um vídeo mais curtinho, mas existe um público que também gosta daquelas análises mais demoradas, mais completas, mais extensas, mais densas. E a gente vai fazer isso na semana que vem, dia 26, 27 e 29. A gente vai analisar duas empresas completas que foram vocês que decidiram, Cosan e Tupi, e além disso, né, em 2 dias desses, em uma aula extra sobre análise fundamentalista. Então, se você quiser saber tudo sobre análise fundamentalista num evento gratuito, é aqui que você vai conseguir, dia 26, 27 e 29. O link para você se inscrever está na descrição. Quem não se inscrever na descrição não vai ter acesso ao link. Vai entrar aqui no YouTube e vai falar, ué, o Daniel cancelou, não vai ter acesso. Bom, gente, vamos lá, que a gente vai falar agora sobre Neoenergia, alguns pontos que eu acho que são muito importantes da gente falar sobre ela, tá? O primeiro deles é, por que as pessoas começaram a falar sobre Neoenergia? Muito simples, tá? Nos últimos 30 dias aqui, ó, a ação subiu 26%, só nesse mês 22%. A gente está falando de uma empresa do setor de energia elétrica, que é um setor que não sobe tanto assim, e aí as pessoas começam a falar. O que eu tenho para falar sobre isso contigo, tá? Imagina aquela pessoa, eu vou pegar aqui 12 meses, ó, resultado dela em 12 meses, 24,63%. Vamos guardar esse número, 24%. Imagina aquela pessoa que comprou Neoenergia dia 1º de julho do ano passado, por exemplo, né? Mais ou menos há 12 meses atrás. E aí o que acontece com essa pessoa? Ela ficou sendo sacaneada pelos amiguinhos, né, que ela não subia. Quer dizer, minha ação subiu, a tua não. Você ficou, eu investi em renda fixa, ó, minha renda fixa está rendendo 13,75 ao ano, o teu não está rendendo nada. Outro ia falar sobre outras ações, enfim, outros investimentos. E aí o que aconteceu agora? Em 16 dias, tá? Até dia 16 de junho, no mês, subiu 22,21%. O que isso significa? Significa 180% do CDI no ano, mas que aconteceu em 15, 16 dias. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que Bolsa de valores é um investimento que você fica posicionado, não é que você fica movimentando. Se você fica movimentando, o que vai acontecer? Agora você vai estar sacando dinheiro de uma outra empresa para botar em Neoenergia, que ela já subiu 22%. Talvez essa empresa que você está, daqui a 3 meses ela vai subir 20 e poucos por cento. Aí o que você vai fazer? Você vai sair da Neoenergia, que talvez já não vai estar mais movimentando, e vai jogar de volta nessa depois de uma alta de 20%. E aí você vai sendo o pé trocado. Por quê? Porque você não teve paciência de esperar, você não teve paciência de aguardar, né? Então esses são pontos que são importantes da gente trabalhar nesse tipo de empresa, tá? Então você precisa saber que você precisa ficar posicionado. Mas não adianta ficar posicionado em qualquer empresa, porque senão vai ter gente que vai escrever no comentário, eu quero ver a pessoa que ficou posicionada em Oi, o cara ficou posicionado em Americanas, tá perdendo não sei quantos por cento. Você tem que ser posicionado em empresas boas. Por que eu sei que a Neoenergia, por exemplo, é uma empresa boa? Porque a gente olha aqui o resultado da Neoenergia de lucro, por exemplo, e ela sobe pra caramba. Ela abriu capital, ela fez IPO na bolsa mais ou menos por aqui em 2019. De lá para cá, o lucro dela já cresceu mais de 2 vezes. Se você olhar os outros números, a mesma coisa. EBIT subiu pra caramba também, as margens melhoraram pra caramba, receita subiu pra caramba, isso é fruto de muito investimento. E a cotação dela ao longo desse período que ela abriu capital? Cara, subiu, mas saiu de 14,56 para 19 e pouco. Quer dizer, a cotação não está nem perto de dobrar, tá? Então vocês têm aqui uma noção já do como a gente pode trabalhar, né? O que as pessoas olham? Elas olham só preço.
E aí elas erram por causa disso. A ação caiu muito, vou comprar. Mas não é só preço. Não é unidimensional. Né? É bidimensional e talvez até tridimensional se você parar para a parte da análise qualitativa. O que é o bidimensional? Você pelo menos olhar valor, né? Os fundamentos da empresa. Né? E o que seria o tridimensional? Saindo olhar a parte qualitativa da empresa. Vamos tentar dar uma olhadinha nesses números aqui. Né? O que estava afligindo muito o mercado? Né? O que estava afligindo muito o mercado é o seguinte: a empresa tem investimentos muito altos. Você vê que a empresa investe mais do que 2 bilhões por trimestre. Né? E a empresa já tinha aqui uma alavancagem financeira muito alta. Em 2023, aqui, ó, de 43 bilhões de reais, 36 bilhões de dívida líquida, já excluindo as disponibilidades. Então, quer dizer, hoje é uma empresa que vale 23 bilhões, há um tempo atrás valia 16, 17, e que tem dívida de 36 bilhões aqui no total. Então, você vê a disparidade. Agora, você imagina você ter esses números com o CDI a 13,75, e com a inflação, por exemplo, alta. E você vai ver aqui, ó, que 52% é a dívida CDI e 44% é a inflação. Então você tem aí um ponto que chamava muita atenção e dava muito medo ao mercado. E aí o que acontece quando a taxa de juro futuro começa a cair, quando a inflação começa a cair? O mercado ele percebe que o custo dessa dívida vai diminuir. E aí o que acontece com a ação? Ela, dispara. E a pessoa que espera essa disparada, ela perde pelo menos essa alta inicial. Né? Então, o que o mercado começa a esperar? Ele começa a esperar que esse 4,5 bilhões que ela está gastando de juros, no futuro, mesmo se a dívida continuar igual, isso aqui pode cair, por exemplo, para 2,5, para 3. Né? Então imagina 1,5 bilhão a mais de lucro antes dos impostos. Tira impostos, aí ela tem muito subsídio, pode distribuir juros sobre capital próprio, uns 20, 25% de alíquota efetiva aí para ser bem conservador. 1,2, 1,25 bilhão a mais de lucro. Tá? Então esse é o grande ponto, a empresa pode ter 1,2, 1,25 bilhão a mais de lucro. Aí quando você olha aqui 2022, a gente vai ver aqui, lucro atribuído aos controladores, 4,7 bilhões, por exemplo. Né? Então, se aumenta 1,2, você vai estar aumentando quanto? 20%, 25% mais ou menos? Quanto a ação subiu? Então, quer dizer, a ação começa já a precificar isso. Né? Outra coisa, quando você olha o trimestre agora, o que eu quero mostrar? 936 milhões de lucro atribuído aos controladores no quarto trimestre de 2022 e agora 1 bilhão 215 milhões. Então, quer dizer, aumentou já 25% mesmo sem ter caído a taxa de juros. Né? Então, a Neo Energia ela tem feito um trabalho muito bom. Ela gerou de caixa 2,6 bilhões EBITDA. Tá? Isso aqui já tirando o ativo financeiro da concessão, que é o valor novo de reposição, que nada mais é do que um reajuste dos ativos que ela vai ter na hora que acabar a concessão dela, é um ressarcimento que ela vai ter. Então isso não gera caixa, mas influencia aqui no resultado. E o IFRS 15 também, que influencia aqui no resultado. Então, quer dizer, esses pontos aqui ajudaram a empresa, né? Mesmo ela tendo muitos investimentos, ela gera caixa operacional para isso. E agora, o que eu acredito que fez a diferença, além desse ótimo resultado? O mercado começou a fazer conta que a dívida dela não vai mais subir. Por quê? Porque ela começou a dar indicações, aí entra o tridimensional. Agora eu vou sair de valores de resultado e vou entrar na parte de estratégia da companhia. O que ela começou a mostrar aqui? Olha só esse fato relevante, por exemplo. Ó. Ela vendeu, na verdade, para uma parceira, 50% da Neo Energia Transmissão pelo valor de 1,2 bilhão de reais. Então, quer dizer, esse dinheiro vai entrar no caixa da empresa e ela passa a ter uma empresa muito forte para participar dos próximos leilões de transmissão, por exemplo. Então, é como se junto ela fosse mais forte. Ela vai perder um pouco de receita, em compensação ela vai reduzir a dívida. Esse outro aqui, que também é agora, ó, 30 de maio de 2023, a empresa ela pega e vende 453 milhões, uma geradora de energia aqui, a Baguari 1, por exemplo, a participação que ela tem, de 51%. Né? Então, ela começa a ter entrada de caixa com venda de ativos
que não é o negócio principal da empresa, que é a distribuição de energia. Então agora ela quer ter transmissão de energia com parceiro, que aí ela não vai tomar tanto caixa assim. Todos os próximos investimentos já vai ser dividido por 2, o que ajuda a empresa nesse controle da dívida. A gente vai ter ela já se desfazendo de alguns ativos de geração de energia, e isso mostra valor para o mercado, né? Então, enfim, você vê que na parte de preço a empresa ainda está barata, porque ela tem aqui, né, preço sobre lucro de 5,06 vezes, ainda está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. A gente tem na parte de resultados uma melhora e uma perspectiva de melhora maior por causa de alavancagem operacional dos investimentos, mais uma redução da alavancagem financeira, por causa de queda de juros, queda de inflação e essa entrada de caixa, por exemplo, na companhia. E, por fim, a gente tem a questão da estratégia da companhia, que começa a ficar mais delineada. Algumas pessoas, né, e eu gosto sempre de falar de riscos também, o que eu considero risco? Né? Hoje eu considero risco um El Niño que pode vir no ano que vem, e aí pode fazer o preço da energia disparar, e ela compra muito da energia que ela vende na distribuição, então isso aí pode trazer um problema, embora ela tenha contratos de bidirecionais de distribuição, de compra de energia, na verdade, a gente pode ter aí um problema, e aí ela reduziria a margem, por exemplo. Claro que isso entra depois em reajustes de tarifa no futuro, mas em algum momento poderia ter alguma questão aí se o preço do mercado spot subir muito. E o segundo ponto, algumas pessoas adoram falar sobre a questão do valor que ela paga de royalties por causa do uso da marca, né? A Iberdrola, que é a controladora espanhola, ela tem ali o uso da marca Neoenergia, ela cobra um valor de royalties por causa disso. E muitas pessoas deixaram de investir na Neoenergia exatamente por causa disso. E aí, o que eu gosto de falar com relação a isso? Vocês viram que a Energias do Brasil agora fechou capital, ou está em processo de fechamento de capital. Por quê? Porque o controlador ele percebeu que ele vai ganhar muito mais dinheiro nesse período agora com a empresa em capital fechado. Por que a Iberdrola não fez isso se a Neoenergia estava mais barata do que a Energias do Brasil? Porque ele ganha o royalty, né? Então esse royalty aí, na minha visão, até protegeu de um fechamento de capital a R$18, R$19, que é o preço que está hoje. Porque ela ficou um tempão em R$15 e as pessoas se perguntando, você acha que ela não vai cair, ou não vai fazer um fechamento de capital? E eu falava, eu acho que não, porque o cara vai deixar de receber essa receita, né? Porque aí não tem mais, ele vai cobrar dele mesmo o royalty, não faz sentido. E o segundo motivo é o seguinte, a Neoenergia hoje, a gente viu que a dívida dela, ela está aqui em CDI, Selic e IPCA, mas na verdade a dívida dela real tem muita coisa que está em euro, na verdade. Só que o que ela faz? Ela faz um swap cambial e aí ela bota a dívida dela em CDI e Selic. Por que está em euro a dívida dela? Porque a Iberdrola serve como garantidora de tomada de crédito lá na Europa. Então ela estava tomando crédito lá na Europa a juro de 0%, de 1%, de 2%, de 3%, que é o Banco Central Europeu, mais uma taxa de juro. E que nenhuma outra empresa aqui no Brasil consegue isso. Por quê? Graças à controladora que cobra royalties, né? Então hoje ela tem uma taxa aqui, um custo efetivo de dívida de 11,8%. Ela tinha 11,4%. O CDI no primeiro trimestre foi inteiro 13,75%. Em dezembro foi inteiro 13,75%. Ela tem aqui um custo 2% abaixo e uma dívida de 43 bilhões, né, que a gente viu. Isso são 860 milhões a menos por ano. Então, quer dizer, o fato desse controlador, né, ele ter essa, né, poder fazer essa garantia, fazer esse aval dessa dívida, traz aí outro benefício para ela. Então, na minha visão, assim, cuidado com o excesso de otimismo que eu posso estar passando para vocês, mas é uma empresa que, na minha visão, ela não seria venda hoje de jeito nenhum. Na verdade, ela ainda é compra. Tá? É claro que a pessoa que vai ficar movimentando, toma cuidado, se você vai vender uma empresa para você comprar essa, né, talvez uma empresa que ainda não se movimentou, pode ser que você fique pé trocado. Aí a Neoenergia agora fica parada por um tempo, e aquela ação que você vendeu para comprar a Neoenergia, porque o Daniel falou, ela pega e sobe. Então é importante você fazer essa análise mais ampla, e por isso que eu falo para vocês
né, que investir em ações, fazer análise, ela não é tão simples assim como olhar indicadores, como olhar resultados, etc. Você tem todo um escopo, um arcabouço por trás, como eu tento mostrar nesses vídeos aqui, tá? Então, se quiser conhecer um pouco mais, não deixe de se inscrever no link da descrição da imersão de análise fundamentalista semana que vem, dia 26, 27 e 29. Lá no Instagram também passo muito conteúdo lá nos Reels também, então não deixe de se inscrever lá no meu Instagram, @dicadehoje_7, também está aqui na descrição. Abraços, bons investimentos e até a próxima. E nunca se esqueça, construir leva tempo, e a Neo Energia mostrou isso para a gente nesse mês. A pessoa ficou esperando 1 ano e não conseguiu nada. Em 15 dias, ela foi e construiu. Levou tempo, mas ela construiu. Abraços, bons investimentos. Tchau, tchau.